todo pessoal ligado aqui. É um prazer estar com você mais uma vez. E sem demoras, não sai daí, porque o programa hoje está extraordinário. Eu tenho certeza que vai ser impactante. Olha só, o tema dessa noite é reencarnação e as escrituras. E aí, os mortos voltam? Então eu quero convidar você a ficar até o final, a curtir, a compartilhar, a se inscrever aqui no canal e já convida aí um amigo, uma mãe, enfim, um parente, um colega, né? Convide pessoas, compartilha aí o link para que essas pessoas possam acompanhar este tema aqui, que acho que compreende grande parte aí da população, né? Muita gente, mas tem muita gente, pelo menos que fala do assunto, uns que concordam, que discordam, que existe reencarnação, que não existe. Então, eu tenho certeza que vai ser extraordinário e que nós vamos aprender bastante, mais uma vez, aqui no podcast Voltando à Base. Então, sem mais demoras, vem comigo e vamos iniciar este programa que está extraordinário, né? Então vamos lá. Reencarnação e as escrituras, né? Então, até aqui nós temos feito um trabalho de trazer, né, a autoridade das escrituras relacionada aí com a filosofia, com a história, com a antropologia, enfim, né? Este livro, né, as escrituras, é um livro tão importante, mais lido do mundo, enfim, e a gente que também é utilizado como base, né, para muitas religiões. Então, assim, muitas religiões se baseiam nas escrituras, né? Talvez não nela toda, mas às vezes em algum pedacinho dela. E com base nela, né, nós vamos fazer hoje aqui um contraponto aqui, né? Vamos colocar na balança aqui a reencarnação e as escrituras, ou seja, o que as escrituras dizem da reencarnação, né? Ou o que os adeptos, ou os que acreditam, os que creem na reencarnação, dizem sobre a reencarnação. Então, antes de entrar no assunto propriamente, eu quero convidar você, seja qual for a tua religião, para que você primeiro deixe a sua fé de lado. Né? Por que isso? É até estranho, né? A gente ter alguém pedindo para a gente poder falar sobre as escrituras e deixar a fé de lado. Porque eu quero convidar você a ir para uma área do raciocínio, do entendimento, da compreensão, né? Que a gente possa compreender sobre o assunto e não debater fé. Porque fé acaba sendo popularmente, né, uma forma que as pessoas encontraram de crer ou de exprimir a sua crença, né? Então, como eu digo sempre, né, fé cada um tem a sua. Então vamos colocar de lado a fé, vamos trazer para a conversa o raciocínio, vamos utilizar a lógica e a coerência. Então vai ser muito importante hoje, né, para nós avançarmos no assunto, para nós esclarecermos alguns pontos importantes, a gente utilizar da lógica e da coerência, né? Além, é claro, da razoabilidade do pensamento. Então eu quero convidar você hoje, né, a utilizar todas essas ferramentas para poder avançar neste assunto aqui sobre reencarnação, que é um assunto tão vasto, né? Tão falado, tão popular, principalmente em nosso país. Bom, vamos lá. Definições de dicionário, né? Vou começar aqui com Wikipedia. O que seria então a reencarnação? Né? Reencarnar seria encarnar novamente. Vamos lá. No Wikipedia diz: também conhecida como transmigração, metempsicose ou renascimento. É um conceito filosófico ou religioso de que a essência não física de um ser vivo, né, tem um ser vivo, a essência não física, ou como a gente pode chamar de espírito, enfim, né, vamos definir aqui como espírito, definir não, vamos conceituar como espírito. Então, é um conceito filosófico ou religioso de que a essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida em forma física ou diferente após a morte biológica. Então, quer dizer, você tem um ser vivo, né? E esse ser vivo tem uma essência dele que não é física. E segundo o dicionário, essa essência, ela assume uma nova vida uma nova vida, vamos dizer assim, né? Num novo corpo físico diferente daquele que tinha antes de ocorrer ali a morte biológica daquele ser vivo. No dicionário Oxford diz o seguinte: reencarnação, crença que após a morte
A alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo, como na doutrina decorrentes espiritualistas, né? É importante também aqui a gente falar, e veja, nós não estamos aqui falando das religiões, né? A religião A ou B, nós estamos falando do tema reencarnação. Reencarnação. Porque onde existe a reencarnação? Ah, na religião A, B ou C, independente da religião, eu respeito a sua, mas nós vamos abordar o tema aqui, a reencarnação e as escrituras. Então é importante a gente fazer uma análise. Então, primeira análise, né, sobre a palavra, o que significa a reencarnação, para a gente compreender o que é de fato a reencarnação e depois fazer aí um debate ou uma conversa gostosa aqui sobre os pontos que as escrituras assinalam sobre este assunto. Bom, entendido também como sinônimo de metempsicose. O termo abrange também o renascimento ou retorno sobre a forma de outras espécies. Então, reencarnação seria, segundo outro dicionário, o retorno à vida com um outro corpo. Então, quer dizer, um espírito que ele morre, tem morte biológica, o corpo, e aquele espírito sai do corpo e vai viver uma nova vida em outro corpo, ou ainda, segundo o dicionário Oxford, sob também a forma de outras espécies. Ok, pessoal? Então a gente tem duas avaliações, né, do que é reencarnação, não segundo o ponto de vista religioso, a religião em si, né, mas a essência da palavra, o significado da palavra. Ainda no dicionário Oxford, nós vamos analisar a outra palavra que ele também nos trouxe aqui, né, que é a metempsicose. Olha só, o que seria a metempsicose? Seria o movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, quer dizer, de tempo em tempo é cíclico, um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos, propriamente dita a reencarnação. Então, o que a gente está entendendo aqui, né? A reencarnação é você morrer e o teu espírito encarnar ou reencarnar num outro corpo, né? A metempsicose, ainda mais profundamente ainda, explica que é a capacidade que este mesmo espírito, de quando o corpo em que ele está morre, ele sai deste corpo e entra em outro corpo, animando este sucessivamente, né? Seja ele na forma física de vegetais, animais ou seres humanos. Isso tem a ver com a tua religião, isso tem a ver com aquilo que você acredita, né? Eu acho que a gente tem que ter bastante fé também para crer nisso, né? Mas é uma explicação. A explicação do dicionário é que isso é o que é chamado hoje de reencarnação ou metempsicose, ok? Vamos continuar aqui. Dentro do âmbito da filosofia ou religião, a definição de metapsicose é o seguinte: doutrina que professa esta crença, então só explicando, doutrina e ensino, né? Então veja, não é religião, não estamos falando de religião, mas do esclarecimento sobre o significado da palavra. Então, reencarnação, metempsicose, significa doutrina que professa esta crença, quer dizer, que assume, que diz esta crença, né? Então, quer dizer, as pessoas creem. Difundida pelo misticismo especulativo do orfismo, depois dá uma procurada em filosofia para saber melhor o que é o orfismo, e também do pitagorismo. E essa doutrina, né, difundida por esses dois segmentos, ela é adotada por correntes filosóficas como, por exemplo, também o empedoclismo, platonismo e o neoplatonismo. Ok, concepções semelhantes encontram-se em religiões orientais como o budismo e o hinduísmo. Por quê? Ambas também entendem ou concordam sobre a matéria, a reencarnação. Admitem, né, a reencarnação, ou seja, que o espírito abandona um corpo, quando aquele corpo biológico ele morre, e aí o espírito sai e, em uma das religiões, entende que ele reencarna num outro ser, num outro corpo, né? Ou até mesmo em vegetais, enfim, natureza e também em animais. Então, essas são essas duas
correntes que também participam aí desse movimento, né, de reencarnação. Isso são as duas religiões que são acho que maiores aí. Nós temos também, né, o Espiritismo no Brasil, enfim. Mas como eu falei, eu não quero. A intenção nossa aqui não é falar da religião A ou B, mas trazer esclarecimento sobre o tema reencarnação, né? E fazer um comentário breve sobre algumas religiões que professam esta crença, né? Que ensinam esta crença. Lembrando, né, que é uma crença e vamos dizer assim, e a gente falou disso também lá no programa sobre as religiões, né? Então é um grupo de pessoas que exercem, que exercitam, que praticam, que se juntam para compartilhar, né, de um mesmo pensamento. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Eu espero que sim. Então a gente tem uma análise aqui, né, importante sobre o tema reencarnação. Morreu, o corpo fica, aquele mesmo espírito encarna em outra pessoa, né? E algumas religiões também abordam isso como uma verdade. Ok, para poder fazer um contraponto, né, uma contrapartida à reencarnação, é importante a gente falar de uma outra palavra que também é bastante conhecida, difundida, principalmente pelas religiões que defendem a reencarnação, que ensinam a reencarnação, né, que professam a reencarnação. Uma outra palavra que é bastante utilizada também é a palavra reencarnação. Ok, pessoal? Então a gente tem, né, a reencarnação, que a gente comentou, e a gente tem também a ressurreição, que embora, né, as palavras sejam semelhantes. Então, voltando aqui, nós temos o tema, a palavra reencarnação, e agora nós vamos trazer uma outra palavra que também é bastante utilizada dentro desse segmento, que é a ressurreição. Ressurreição e reencarnação são a mesma coisa? Não, né? Vamos ao dicionário. Diz assim lá no Wikipedia, por exemplo, ressurreição ou anastase. Em latim, resurrectio. Em inglês, em grego, anastasis. Ou seja, é o conceito de voltar à vida após a morte. Então veja, são temas diferentes. Na reencarnação, assume-se que o espírito, o mesmo espírito, reencarna em outros corpos diferentes daquele original. Na ressurreição, entende-se que é o conceito de voltar à vida no mesmo corpo após a morte, né? Em outro dicionário, no Infopedia, diz assim, ó: ressurreição, ato de ressurgir ou de reaparecer vivo depois de ter morrido. Então você já deve ter ouvido casos de pessoas, né, nos hospitais, estavam assim, foi feito um RCP, né? Ele foi ressuscitado, foi uma massagem cardiorrespiratória e aquela pessoa acabou voltando à vida. Quem que volta à vida? É o mesmo espírito que estava ali. Então, nesse caso, é diferente da reencarnação, do termo reencarnação. Nós estamos falando do termo ressurreição. Então, a pessoa ela morre e ela ressuscita, ela volta para o mesmo corpo, né? Ou seja, uma segunda explicação seria o ressurgimento. Ainda no sentido figurado, seria a revivência ou a cura surpreendente, que ele está morto e agora vai reviver, como nós temos nas escrituras alguns exemplos de pessoas que foram ressuscitadas, inclusive o próprio Jesus Cristo, né? Diferente a ressurreição da reencarnação. Mas vamos ainda para mais uma explicação do dicionário. A morte e a ressurreição de Jesus é um aspecto central do cristianismo, e a ressurreição é considerada por muitos teólogos como base do cristianismo, né? Foi o que eu acabei de dizer aqui agora. Então, o cristianismo, na verdade, ele ocorre com base, né, justamente na ressurreição. Por quê? Porque o próprio Cristo, fundador do cristianismo, né, ele mesmo morreu e ressuscitou, diferente de reencarnar. Então, quando nós vamos, né, analisar as religiões, né, nós temos muitos relatos até de reencarnação, mas o único relato de um líder religioso que ressuscitou é Jesus Cristo, né? Então, só estamos aqui estabelecendo os termos. Ok, pessoal? Enfim. Então, o que a gente está falando aqui? Nós temos
duas palavras importantíssimas, dois conceitos, que é um deles a reencarnação e o outro a ressurreição. E nós precisamos deixar claro que são temas totalmente diferentes, embora semelhantes. São parecidos, mas não são iguais, né? São bem diferentes entre si, pois um assume a morte do corpo biológico, onde aquele espírito reencarna em outros corpos físicos, sejam eles materiais, biológicos, vegetais, humanos ou animais, ok? E a ressurreição, compreende-se por ressurreição a capacidade de voltar à vida no mesmo corpo com o mesmo espírito. Você entende a diferença? Não? É bem diferente, né? Num modelo, você tem um espírito que fica entrando de forma cíclica em vários corpos, e num outro modelo você tem aquele que morre e que ressuscita o mesmo espírito no mesmo corpo, né? Eu acho que isso está bem claro, né? Por isso que eu disse lá no início. Se a gente for olhar com os olhos da fé, eu acredito que a reencarnação existe, eu acredito que a ressurreição existe. Vamos deixar de lado a fé e nos concentrarmos na questão do raciocínio, do entendimento, porque senão nós não vamos avançar naquilo que nós precisamos ou que nos propomos esta noite, ok? Quero comentar aqui ainda que, assim, se você for buscar alguma literatura aí na parte de algumas religiões que assumem, né, a reencarnação como uma prática da sua metodologia de ensino, de vida, enfim, eles vão afirmar, alguns afirmam, né? Até alguns conhecidos, amigos meus, eles afirmam que Jesus, ele acreditava na reencarnação e que outros compatriotas, amigos, né? Outros pares de Jesus ali também acreditavam na reencarnação, né? Chega-se até ler que pessoas até anteriores a Jesus acreditavam nisso. Mas, olha só, hoje, na verdade, o judaísmo, né, e a reencarnação, porque Jesus era judeu, nós estamos falando do tempo de Jesus ali, no momento que ele estava vivo, as pessoas que estavam com ele, no momento que ele estava na terra, né, em carne, e até um pouco antes dele, de quem nós estamos falando? Do povo judeu. Porém, hoje, né, a reencarnação é uma crença esotérica dentro de muitas correntes, inclusive dentro do judaísmo moderno. Mas não é um princípio essencial do judaísmo tradicional, não é. Então hoje muitas correntes judaicas, né, elas consideram a reencarnação, porém não é mencionado em nenhuma das fontes clássicas tradicionais do judaísmo, como a Bíblia hebraica, por exemplo, as obras rabínicas importantíssimas, né, a Mishnah, o Talmud. Nenhuma delas é comentado, relatado, ensinado, explicado ou falado a respeito da reencarnação, ok? Então, assim, historicamente, nós não temos nenhum documento rabínico que assume a reencarnação. Por que eu estou dizendo isso? Porque os amigos vão entrar aqui e vão dizer assim, né, o pessoal que curte, ou que vive, ou que acredita, que pensa, enfim, que defende a questão da reencarnação, vai dizer, mas Jesus, ele cria na reencarnação. Não, Jesus, ele cria e fazia a ressurreição. É difícil. Mas no tempo dele, quem disse? Né? Porque os documentos originais, ou os documentos vamos dizer, históricos, não afirmam isso. Então a gente só está desconstruindo uma ideia que nos passaram, né, dizendo que o povo na época de Jesus acreditava e tal, e que na verdade não é bem assim. Por quê? Porque nós não temos nenhum documento falando disso, desse assunto, né, com mais propriedade do judaísmo da reencarnação, ok? E, obviamente, né, estamos aí falando do cristianismo, da reencarnação, o tema reencarnação, e vamos cruzar as referências da reencarnação dadas por aqueles que creem na reencarnação com referências das escrituras, ok, pessoal? Então, mais uma vez, ainda dá tempo. Convide pessoas que acreditam na invocação de espíritos, pessoas que concordam, que gostam, né? Vamos examinar este assunto à luz das escrituras, vamos entender como é que isso funciona. Os mortos, eles realmente voltam? Não voltam? Estou convidando você a compreender, segundo as escrituras, tudo e mais um pouco sobre este assunto tão abrangente e polêmico. Então, o que eu disse até aqui? Reencarnação. Um mesmo espírito reencarna de forma cíclica em outros corpos. Ressurreição. O mesmo espírito, após morrer, o seu corpo
volta ao mesmo corpo. A vida volta àquele mesmo corpo, a ressurreição. Judaísmo não assume, não concorda, não atesta, não defende a reencarnação. Não há provas, não há documentos sobre isso, né, sobre esta aprovação. Talvez possa haver alguma tradição. O judaísmo moderno, sim, tem algumas correntes esotéricas que defendem isso, porém, né, ao tempo de Cristo, como alguns defendem, isso não é real. Vamos então a uma das pautas que defendem a reencarnação sobre as escrituras. Então tem pessoas que creem na reencarnação e usam a própria escritura para atestar a veracidade das escrituras. E é nesse ponto que eu quero convidar você à reflexão. Por quê? Porque se nós somos seres pensantes, que raciocinam, que têm um pensamento, que somos inteligentes, nós precisamos compreender o pacote como um todo, né? Não podemos aí pegar uma pequena parte do texto bíblico, examiná-la ou nos apoiarmos sobre ela e dizer, olha, tá vendo? Isso é uma verdade. Mas do que eu estou falando? Muitos reencarnacionistas, pessoas que creem na reencarnação, seja ela qual for a corrente que professa, qual for o movimento religioso que faz parte, porém eles têm uma certa posição de defender a reencarnação usando um texto bíblico, né? Uma passagem bíblica, não é nenhum texto, é uma passagem. O que eles dizem? Quando você diz a qualquer pessoa que crê na reencarnação, que reencarnação não tem base nas escrituras, eles dizem, não, as escrituras têm uma base sim. E o que eles trazem? O texto onde Jesus fala de João Batista e Elias, né? Então nós vamos dar uma examinada, né, sobre este ponto. Veja comigo, acompanhe comigo. Lucas 1 vai dizer o seguinte sobre João Batista. Vou tentar explicar aqui pausadamente para você entender bem, né? E eu conto com a sua inteligência para que você possa compreender isso aqui, deixando um pouco a fé de lado só para compreender o assunto em si. Lucas 1 diz assim, ó, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. A Isabel, a sua mulher, dará luz a um filho, e você lhe dará o nome de João. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, com um objetivo, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Então as pessoas, e eu quero acreditar que é de uma forma bastante inocente, elas pegam este texto e dizem, aí, tá vendo? Tá escrito lá que o anjo falou, e depois Jesus também falou, né, sobre esse texto, de que o Elias reencarnou no João Batista. Se a gente só olhasse esse texto, eu já ia perguntar onde isso está escrito. Porque as pessoas pegam esse texto e outro ainda, sobre Jesus falando dessa mesma passagem, e defendem que Elias, o profeta Elias, reencarnou no João Batista. Mas veja, e até o pessoal comenta e manda, olha, quem disse isso foi um juiz de direito, quem disse isso foi não sei quem, e foi uma autoridade e tal. Mas não são autoridades no estudo das escrituras, não são autoridades dentro da teologia, não são autoridades que conhecem o assunto Bíblia, escritura. Então não pode, não é normal, não é cabível, não é adequado, não é coerente, não é ético você pegar 2 ou 3 linhas das escrituras e colocar aquilo como uma verdade incontestável, uma vez que você não conhece a amplitude daquilo e onde aquilo está colocado dentro do contexto bíblico como um todo, né? Dentro de um panorama bíblico. Fazer uma pausa, que acontece isso muito bem, não só com os reencarnacionistas, mas acontece também dentro dos próprios evangélicos. Né? Os evangélicos pentecostais têm uma prática comum de cometer esse engano. Né? Os neopentecostais também têm uma prática comum de cometer um engano. Que engano? Pega-se uma frase das escrituras e colocam fora do seu contexto e a colocam como se aquilo fosse uma verdade absoluta ou até defendem um ponto de vista dizendo que aquilo é uma verdade. Olha, não dá para a gente fazer isso. Nós precisamos, antes de compreender aquela frase, entender o contexto do capítulo onde ela está inserida, a história em que ela está colocada, o livro em que ela faz parte, né? E ter a compreensão do todo para ver onde isso se encaixa e o que ela está trazendo, o que ela está explicando. Vale para qualquer um. Então, o que eu estou dizendo aqui? Nós não podemos, como reencarnacionistas, por exemplo, pegar essa escritura e dizer, olha aí, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Nós não podemos fazê-lo. Por quê? O que estava acontecendo aqui? Ao que ele estava se referindo? Primeiro, era
apenas e simplesmente uma linguagem metafórica que Jesus usava o tempo todo. O tempo todo. Né? Usava parábolas, usava palavras, usava metáforas. Então, a gente precisa compreender aquele momento, né? O momento onde as coisas estavam sendo escritas. Quem disse isso aqui para o João Batista foi um anjo que apareceu para ele para falar do nascimento do teu filho. E que seria um profeta. Nós vamos ver o que Jesus diz a esse profeta. Mas o anjo diz, olha, ele vai vir diante do Senhor. Quem é o Senhor ao qual o João Batista viria à frente para preparar o caminho? Talvez você não saiba. Talvez você que defende que isso aqui é a reencarnação de Elias, você me desculpa, mas assim, o texto ele é bem simples até, e eu vou te trazer muito mais aspectos aqui, que vai te trazer uma compreensão dentro de um todo, de que esse texto não está falando de que o Elias reencarnou, o profeta Elias reencarnou, né, no João Batista. Ah, como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque quando ele diz assim, olha, ele irá adiante no espírito e no poder de Elias, qual era o poder de Elias? Qual era o espírito de Elias? Elias tinha um espírito profético, ele era um profeta. O João Batista viria também dentro de um mover profético, de anunciar o Senhor. Você está entendendo, não? Agora, se você não tem subsídios teológicos o suficiente para entender e compreender o texto bíblico, a escritura como um todo, por favor, não o faça. Independente de qual a área que você está envolvido. Você pode ser um reencarnacionista, você pode ser um mestre de alguma religião de matriz africana, você pode ser um evangélico, você pode ser um católico, né? Você pode ser um pentecostal, um neopentecostal, um reformado. Por favor, nós precisamos observar o contexto, né, para poder entender o texto. Então, quer dizer, o que ele estava dizendo aqui? Ele estava falando assim, olha, o João Batista ele vai dar prosseguimento ao trabalho do profeta Elias, né, anunciando a Cristo. Fazendo o que mais? Fazendo o coração voltar dos pais aos seus filhos, fazendo os desobedientes à sabedoria, voltar à sabedoria dos justos. Então, quer dizer, ele tinha um trabalho, o que o texto está dizendo, ele sozinho, ele já está se explicando, olha, ele vai vir no espírito de Elias para fazer o trabalho que Elias estava fazendo, né? Fazer os pais voltar os seus corações aos seus filhos e voltar os desobedientes à sabedoria dos justos. Então, quer dizer, onde é que está falando aqui de reencarnação? É bem tranquilo. Agora, vou trazer um outro texto para você, olha só, Malaquias 4, que é o último livro do Antigo Testamento, um livro profético também, ele diz assim no capítulo 4, verso 5, vejam, 400 anos antes de Jesus, ele diz assim, olha, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Elias nesse ponto já tinha morrido, já não estava mais ali na história. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Olha só, vê se não tem a coerência, é simples de entender. Ele, o profeta Elias, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Então, quer dizer, o que o profeta João Batista faria? O mesmo trabalho que estava fazendo o profeta Elias. Aí eu pergunto, se você não entende sobre o texto de Elias, sobre o período intertestamentário, se você não compreende do panorama bíblico, como é que a gente pode ser juiz de direito, pode ser o que for, advogado, médico, pintor, pode ser o que for, não há autoridade para dizer uma coisa que a gente não conhece, né? Por quê? Porque é incabível, incoerente e ilógico, não faz sentido. O próprio texto se explica. Então nós estamos falando que lá em Lucas, Novo Testamento, falando acerca de Jesus e do nascimento de João Batista, primo de Jesus, as escrituras dizem que o filho de Zacarias viria no espírito e no poder de Elias. Para fazer o quê? Para fazer voltar os corações dos pais aos filhos. E os desobedientes à sabedoria dos justos. Então tá aí, é muito simples de entender. Quando ele diz que é no espírito de Elias, no poder de Elias, é simplesmente o cumprimento do trabalho de Elias. Se você ainda não entendeu, tem um texto aqui em Mateus 11 que diz assim, ó: digo a verdade a vocês, Jesus falando. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Está entendendo a conexão do Antigo Testamento com João?
E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Jesus está afirmando. Mas por que ele está afirmando? Jesus não está afirmando, nós acabamos de entender o que significa a palavra reencarnação. A gente não tem aqui nenhum tema, nenhum ponto, não dá nem para a gente conjecturar e imaginar que Jesus está falando sobre reencarnação. Mas ele está falando de continuidade ministerial, serviço. Ele está dizendo, olha, esse de fato é o João Batista. Não surgiu ninguém maior do que João Batista. Este é o Elias que havia de vir. Quer dizer, este é aquele que Malaquias disse, que Malaquias anunciou profeticamente, e agora aquela profecia de 400 anos atrás está se cumprindo em João Batista, porque ele tem o mesmo espírito, o mesmo trabalho, o mesmo agir. Aí você quer ver uma incoerência? Vamos admitir aqui, vamos fazer um exercício mental, e vamos admitir que isso aqui é uma conjectura, a reencarnação de Elias. Segundo as doutrinas e ensinos espiritualistas e reencarnacionistas, eles dizem que essa reencarnação ela ocorre para quê? Para que o ser humano possa melhorar, aperfeiçoar-se. Sim ou não? Sim. Se a escritura utilizada para falar sobre João Batista e Elias for aceita como verdade, nós temos que aceitar também o que esse texto de fato está dizendo. Disse Jesus, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Se não teve ninguém maior do que ele, não está claro de que ele não precisa se aperfeiçoar, porque ele é o maior, ele já está aperfeiçoado. Então, quer dizer, a primeira incoerência, ou o primeiro momento aqui ilógico sobre a reencarnação, ou os reencarnacionistas assumirem que Elias é João Batista, é que João Batista foi o maior. Né? Então, quer dizer, sendo ele o maior, não precisaria, já era o Elias que fez muita coisa, porque quando a gente faz a comparação de Elias com João Batista, eu pergunto para vocês, o pessoal que quer falar sobre o João Batista ou Elias. O Elias fez alguns milagres extraordinários. Por exemplo, ele fez o dia congelar, ele fez não chover durante 3 anos e meio, ele matou 450 pessoas no mesmo dia, enfim, ele fez uma série de atividades como profeta que o João Batista não fez uma sequer, nenhum milagre, nenhuma cura. João Batista não curou ninguém e ainda assim foi muito maior que Elias. Então fica aqui o registro do texto dizendo que, primeiro, o texto, tanto em Lucas quanto em Mateus, não assumem a reencarnação de Elias em João Batista. Então isso é uma fake news, não é verdade, né? Textualmente falando. Me perdoem os reencarnacionistas, mas isso não ocorre. Nas escrituras isso não ocorre. E nas escrituras que eu estou dizendo, não de um ponto de vista religioso, de defender a minha visão religiosa ou a minha visão de fé. Eu pedi no início do programa que você deixasse a fé de lado. Né? Então, quer dizer, se você analisar textualmente os textos citados aqui, né, sendo redundante, a gente vai entender claramente de que o pessoal que defende a reencarnação de Elias em João Batista precisa assumir que isso não ocorre porque o mesmo texto não diz isso. Ok, pessoal? E ainda em Mateus, nós lemos aqui agora o capítulo 11, olha só o que diz o capítulo 17. Em Mateus 17 ainda Jesus disse, reafirmou, falando o seguinte, olha, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas digo a vocês, Elias já veio. E eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado, e não do Elias. Então, mais um texto onde os próprios discípulos entendem claramente de quem estava ali era o João Batista e não Elias. E tem ainda um outro texto aqui que vai dizer que Jesus estava no Monte da Transfiguração e com ele apareceu quem?
Moisés e Elias, né? E Pedro e João estavam lá, até falaram para ele assim, olha, vamos fazer aqui uma cabana para cada um, tal, não sei o quê, para o Senhor, para o Moisés e para o Elias. Então, quer dizer, se o Elias já estava lá do lado de Jesus na transfiguração, como é que ele poderia ter estado no corpo de João Batista? Então ele era João Batista? Ele não era? Você entende como fica um negócio bem confuso? Então o que a gente tem, as escrituras explicando de maneira bem direta e objetiva, é que João Batista, em nenhum momento nós lemos aqui nas escrituras utilizadas pelos reencarnacionistas para afirmar a reencarnação de Elias em João Batista. Em nenhum momento essas escrituras dizem isso. Muito pelo contrário. Elas trazem um esclarecimento bem tranquilo de que João Batista ele vinha no mesmo trabalho, no mesmo empenho do que o seu antecessor, o profeta Elias. Quer dizer, ele era um elo de ligação, né, do Novo Testamento com o Antigo Testamento, do ministério profético. Então, eu acho que ficou bem claro, isso não precisa nem a gente, né, é o que eu falo, se a gente colocar a fé no meio, então fé, cada um tem um motivo para dizer, e muitas pessoas vão dizer muitas coisas, enfim, porque a fé diz aquilo que quer. Mas, o que nós estamos tratando aqui? De forma racional, de forma lógica e objetiva, a análise de textos. Então, os reencarnacionistas que defendem a visão de reencarnar, inclusive utilizando as escrituras para confirmar ou apoiar a sua tese de reencarnação de Elias em João Batista, na verdade não se sustenta em si própria, no próprio texto das Escrituras. Ok, pessoal? Não é questão de fé, é uma questão bem simples de compreensão, né, de entendimento, basta querer, né? Agora tem um segundo ponto aqui que é bem ilógico, né? Assumindo que isso fosse verdade, assumindo que Jesus, de que Elias houvesse de fato reencarnado em João Batista, mais uma conjectura, porque isso não ocorreu, mas vamos supor que isso tivesse ocorrido. Ah, não é verdade, o Elias reencarnou em João Batista. Nós temos outro texto bíblico aqui que diz o contrário. Veja só, lá no livro segundo livro de Reis, no capítulo 2, o verso 1 e o verso 11, eles falam sobre Elias. Você sabia disso? Você que fala que o Elias reencarnou, você que é reencarnacionista e diz que Elias reencarnou em João Batista. Você já leu esse texto aqui? Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1 e 11. Olha o que ele diz. Verso 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Aí tem o contar da história. Verso 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quer dizer, quem estava embaixo ali, com quem que ele estava andando? Com Eliseu, né? O seu assistente, o seu aprendiz. O que a Escritura está dizendo? Que Elias não morreu. Ele foi levado aos céus vivo. Então, como poderia, então, né, mais uma vez, só analisando o texto, deixando de fora toda a expressão de fé, toda a expressão de crença, né? Volto a dizer, eu não estou aqui condenando a sua fé, ou condenando a sua crença ou a sua religião. Só estamos aqui esclarecendo alguns pontos sobre a reencarnação, baseadas nas Escrituras. Porque alguns reencarnacionistas utilizam a própria Escritura para defender que Elias reencarnou em João Batista. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele veio no mesmo trabalho, na mesma força, no mesmo empenho. E, né, se isso fosse verdade, ou se a gente imaginasse que isso fosse uma realidade, o que o texto está dizendo aqui? Poxa, mas a gente não acabou de ler aqui no início do vídeo que para reencarnar o corpo precisa morrer. Aí quando a pessoa morre, o espírito busca outro corpo, ou vai para outro corpo. Bom, se isso é uma verdade, então nós temos que assumir que a Bíblia também é uma verdade, porque foi utilizada para atestar essa passagem. Então nós temos uma incoerência, né? Por quê? Porque Elias não morreu. Se Elias não morreu, como é que a gente pode assumir que Elias reencarna em João Batista, né? Agora, a gente vai conseguir fazer isso se a gente isolar os textos e se a gente manipulá-los. Do contrário, se fizermos uma análise aqui leal, uma análise honesta, né? Só o texto pelo texto, tanto um quanto o outro, fica muito claro, muito objetivo e muito esclarecido, né? De que a reencarnação dos moldes das Escrituras
ela não existe. Ou a reencarnação do modo, né, que é colocado, ensinado e utilizado, inclusive, as escrituras para defender e apoiar isso, é no mínimo incoerente e ilógico, não faz sentido, né? Agora, se nós quisermos continuar acreditando, entendendo que a reencarnação é uma expressão de fé, é uma expressão religiosa, é uma expressão onde eu me apoio, tudo bem, né? Você pode fazer isso, mas a gente está só dizendo que as escrituras não apoiam, não concordam, não sustentam nada, absolutamente nada sobre a questão da reencarnação e quando as escrituras utilizadas por grupos reencarnacionistas para afirmar ou defender a posição de reencarnação, ela é infundada e incoerente. Ok, pessoal? Aí vale a pena você, né, partir para a questão da análise, né? Se o que a gente está colocando aqui se faz sentido ou não. Até agora só te trouxe aqui bases para que você possa ter um pensamento por você e não acreditar naquilo que te falaram, na religião que te passaram, né? Porque a gente tem esse costume, né? Eu já disse aqui em vários programas, alguém formatou as religiões de algumas formas, colocou uma embalagem nelas e disse, olha, isso aqui que é o legal. E na verdade nem sempre, né? Ou isso aqui que é o certo. E na verdade nem sempre. Mas ok, vamos continuar aqui o debate, né? Então, só para concluir, os textos utilizados para defender a reencarnação, eles são explicados pelos próprios textos afirmando o contrário. Não houve reencarnação. O texto não diz que houve reencarnação, né? Isso é uma interpretação, quero acreditar eu que de forma inocente. Não quero acreditar que seja de má fé ou até mesmo a manipulação das escrituras. Como muita gente faz hoje em dia, não no nosso país, talvez em outros, né? Mas aqui a gente é tudo organizadinho. E, né, um ponto ilógico também aí seria, se a pessoa, para reencarnar, precisa morrer, Elias não morreu. Então, não deu certo essa aí, vamos ter que procurar outro assunto para poder justificar aí ou compreender a reencarnação, ok? Ok, pessoal. Então, continuando, né? Mais um ponto aí que explica sobre a questão da reencarnação, né? Ou justifica, ou explica, ou enfim. Hebreus 9, 27, que eu também já li aqui. Diz assim, olha. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ora, se alguém defende a reencarnação apoiando-se nas escrituras, nossa, e aliás, em uma frase das escrituras, nós colocamos 3, 4, 5 frases dentro do contexto em que elas foram escritas, para que você entenda que a utilização deste argumento, ele é falho, ele é contraditório em si mesmo. Ou seja, mais um ponto. Se as escrituras que outrora foram usadas para afirmar que houve reencarnação, as mesmas escrituras em outro texto está dizendo que o homem não reencarna. Que ao homem foi dado o poder de morrer uma só vez. E depois disso, vai aguardar o juízo. Então a gente tem por isso que eu digo que é uma incoerência, né? Por isso que eu digo aqui que é um exercício, tem que ser, para acreditar, tem que ser fé e não compreensão. Aí, tudo bem, você quer ter uma religião baseada na fé somente? Ok, não tem problema nenhum, a gente respeita, a gente entende. Agora, você quer ter a sua própria capacidade de pensar, você quer entender o porquê das coisas, né? Você de repente gosta de filosofia, gosta do saber, ama o saber, você quer conhecer, ok, as escrituras utilizadas para embasar ou para defender a reencarnação, na verdade, ela traz uma série de argumentos contrários a isso. Até porque, e não é um ponto contraditório, né? Não é uma contradição, né? Talvez um argumento contraditório. Mas por quê? Porque, na verdade, não está dizendo que é a reencarnação. Então, o contexto das escrituras não somente não concordam ou não aceitam a reencarnação, como também ensinam que ela não ocorre. Então está aqui, Hebreus 9, verso 27. Da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso aguardar o juízo, enfrentar o juízo. Então, segundo as escrituras, não há reencarnação. Ah, mas você quer ficar naquela frase que está fora de contexto? É por fé? Você quer acreditar que você nasce depois, que o teu espírito, você, capacidade de inteligência, né, o seu DNA, né, milhões de células, bilhões de átomos, e você quer acreditar que você vai vir, o seu espírito ele vai depois encarnar, né, ele vai vir em forma de vegetal. É sério.
Você hoje, com tudo que sabe, o que é o teu espírito, o teu ser, a tua essência, a essência não física, ela vai reencarnar num cachorro amanhã. Eu vou dizer para você que tem que ter muita fé para crer nisso. Então, quer dizer, popularmente no Brasil, né, as pessoas costumam desqualificar os evangélicos, dizendo, não, isso é coisa de fé, né? Então tá bom, deixa, não vamos contar não. Sabe aquela coisa tipo, é café com leite, não vamos nem considerar. Eu vou te dizer que tem que ter muito mais fé para acreditar nisso do que nas escrituras, né? E ainda mais quando isso é manipulado, que você pega as escrituras, manipula e vende como uma verdade. Mas você pega as próprias escrituras e fala, poxa, isso que está vendido como verdade, na verdade não é. Então vamos tentar fazer uma primeira etapa aqui do programa, fazer uma síntese do que nós falamos até aqui agora. Primeiro, João não era Elias. Isso sem fé, só pelas comprovações, pela lógica textual que apresentamos até aqui. A mesma escritura que o pessoal utiliza para dizer que a gente mostrou claramente que não é. O que ele estava fazendo? O João Batista. Continuidade do serviço profético. Era um serviço do profeta. João foi o maior nascido de mulher, não precisava evoluir, né? Porque o Elias já tinha feito 1 milhão de coisas lá, então dificilmente o Elias seria menor do que o João Batista, né? Que não fez nada, mas tudo bem. Segunda incoerência, Elias não morreu. Se Elias não morreu, não poderia haver reencarnação. É bem claro também, lógico, objetivo. E a terceira incoerência, né, é que da reencarnação ou do movimento reencarnacionista é de que as escrituras dizem que o homem foi dado o poder de morrer uma só vez, né? Então, quer dizer, as escrituras afirmam e mostram no próprio Cristo que, e inúmeras vezes, Cristo afirma, da mesma maneira que eu morri e que o Filho do Homem morre e é ressuscitado, eu vou ressuscitar vocês também. Então, a gente trata o termo reencarnação dentro de uma ótica, é um ponto de vista. E a ressurreição é outro totalmente diferente. Então, o cristianismo está embasado na ressurreição, não na reencarnação, onde o próprio Cristo ressuscitou. Se tiver algum outro líder de qualquer outra religião do mundo que ressuscitou, me avisa, porque eu desconheço. Se você falar que reencarnou, beleza. Houveram várias reencarnações. Mas você entendeu aqui biblicamente que reencarnação não existe. Agora você vai me perguntar, peraí, se reencarnação não existe, não tem lógica nas escrituras, quem é que reencarna quando eu vou na reunião com meus amigos? Quem é que reencarna? Ou quem é o espírito que aparece quando eu vou fazer uma oferta ao ídolo, né? Lá na reunião com o meu grupo religioso, né? Talvez você é aquele que se reúne em volta da mesa e uma entidade, ela incorpora ali, né? Eu pergunto para você, de onde veio essa entidade? Se essa escritura está dizendo que reencarnação não existe e que ao homem foi dado o poder de morrer uma só vez, de onde vem aquele espírito que está lá encarnado, mesmo que mediunicamente, momentaneamente, para falar com você, representando um ente querido? O seu pai que faleceu, a sua mãe. A Bíblia não está dizendo que não existe reencarnação e que o homem foi dado o poder de morrer uma só vez? Vamos responder já já. Para ilustrar isso que eu estou falando aqui, eu quero pedir para você mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui. Eu vou dar um segundo, vou beber água, você se inscreve, tá bom? Se inscreve no canal e compartilha aí, por favor. Então, o que a gente está dizendo? O pessoal que está falando que o corpo se separa da alma, o corpo e espírito, né? Uns entendem ainda, né? Acho que é um outro debate, né? Corpo, alma e espírito, ou corpo e espírito, enfim. O espírito que sai do corpo quando este morre vai aperfeiçoar segundo a teoria, ou a crença, ou a convicção, ou o pensamento, ou a filosofia dos reencarnacionistas, né? Mas quem criou esse negócio de reencarnação? Então, não sei, nas escrituras não foi. Nem nas tradições rabínicas, e muito menos no cristianismo. A reencarnação não está baseada no cristianismo. Então, quando a gente pega depois, né, autores famosos, né, franceses, brasileiros, que assumem, né, de que estão escrevendo agora um texto, o evangelho, né, segundo fulano, ou ciclano, ou outro, ou aquele, baseado nas escrituras, para afirmar sobre a reencarnação, a gente está vendo aqui, na verdade, um grande barco furado, né, porque não se sustenta em si própria pelo próprio conteúdo, né, informado. Mas, ok, então, depois a gente entender reencarnação, entender
Ressurreição, nós vamos a um texto que Jesus disse. Se você ainda não está convicto do que eu expliquei até aqui, se você ainda acredita na reencarnação, vamos ler um texto aqui que vai trazer assim luz ao entendimento, você vai compreender, e não só a reencarnação, mas outros aspectos também importantes aqui, ok? Veja só, em Lucas 16, Jesus ele apresenta um texto, uma parábola, uma metáfora, ele diz o seguinte, olha, verso 22, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E também morreu rico e foi sepultado. No Hades, que significa lugar de tormento ou inferno, onde estava sendo atormentado. Quem? O rico. Então, olhou ele para cima e viu Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então, um stop aqui, uma vírgula, uma ponto e vírgula aqui. Morreram 2 pessoas, ok? E uma foi para o seio de Abraão. Eu vou levantar a mão porque está em cima, segundo o texto. E o outro estava no Hades, né? Lugar de tormento. Deixa eu pôr a mão aqui. Beleza. Então, olha só, por que eu estou falando isso? Porque ao entender o texto, só o texto, ele diz assim, ó, que o rico que estava no Hades olhou para cima. Ele olhou para cima e viu quem? O Abraão. Quem estava lá com o Abraão? O mendigo, o Lázaro. E o que esse homem lá no plano espiritual falou? Ele disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. O rico que morreu. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, que está aí com você, né, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Escritura, texto de Jesus. Jesus contou isso. Então, o que o camarada que estava no Hades estava pedindo para o Abraão? De que aquele camarada que estava com Abraão agora, depois da morte, depois que foi sepultado, ele pudesse voltar ao lugar, ao Hades, né? Ou seja, que ele pudesse sair de um plano espiritual indo para um outro plano espiritual. E aí o que Abraão respondeu segundo Jesus? A autoridade é de Jesus. Ele é quem disse isso, está registrado. Ele disse, filho, Abraão, lembre-se de que durante a sua vida recebeu só coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está em sofrimento. E além disso, olha o que Jesus explica. E além disso, entre vocês e nós, entre vocês, aí no Hades, e nós, aqui em cima, existe um grande abismo. Então, dentro deste plano espiritual, onde um lugar mais alto, um lugar mais baixo, havia um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou os que desejam passar do seu lado para o nosso lado, não conseguem. Acabamos de desconstruir a teoria romana do purgatório. Uma vez que ao homem foi dado o poder de morrer uma só vez, depois disso aguardar o juízo, agora Jesus apresenta uma parábola onde o rico está no Hades, o Lázaro está no Abraão, com Abraão, e o próprio Jesus afirma, né, como passagem ali referenciando o Abraão, dizendo que não é possível, não consegue passar quem está aqui para cá e nem quem está aqui para cá. Ótimo. Então nós acabamos de compreender também que no pós-morte teremos a consciência de quem somos. Por quê? Porque o que morreu e está no Hades, ele tem a consciência, ele se lembra de quem era o Lázaro, o pobre. Se você ler a história inteira lá do capítulo 16, vai falar que um era rico, não queria saber de nada, o outro era temente a Deus e tal. Então você vai entender até melhor o contexto, mas eu estou sendo mais prático aqui. O que nós aprendemos aqui por palavras de Jesus? Trazendo aqui uma parábola. Olha, quem morreu e está comigo não pode ir aí onde você está, e nem ao contrário. Então essa história de que a pessoa vai no purgatório, depois ela vai para um outro lugar, biblicamente não ocorre, ok? Então tá bom. Um espírito de luz veio aqui para me falar que um espírito de trevas estava assim ou estava assado. Ou que meu tio estava lá não sei aonde. Já está começando a ficar complicado a gente afirmar isso, segundo as escrituras. Porque no plano espiritual um não passa para o lugar do outro. Mas continua no mesmo texto, verso 27. Ele respondeu, quem? O rico. Então, já que o Lázaro não pode vir daí para cá, quer dizer, ele não pode transitar nos mundos espirituais, nos planos espirituais, já que ele não pode, então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que o Lázaro os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Olha que extraordinário. Então, quer dizer,
tem algumas teorias hoje, algumas crenças, algumas doutrinas religiosas que estão em confronto, em colisão direta com as escrituras. O que o Rico está dizendo? Permite que ele venha daí para cá. Não, no plano espiritual, para o plano espiritual não pode, não consegue. Ah, então tá bom, então permita que ele volte ao plano material. Por quê? Eu tenho consciência. Eu tenho 5 irmãos que ficaram lá na casa do meu pai. Então mando Lázaro ir lá. Por quê? Para eles mudarem o comportamento, para que eles não venham para cá. Porque eu estou sendo atormentado. Quem disse isso? Jesus. Vamos colocar coloca esse texto, por favor. Os escritores reencarnacionistas, os palestrantes espiritualistas que defendem a reencarnação, por favor, expliquem esse texto dentro das suas palestras. Então me convida que eu vou lá explicar. Né? Então assim, o plano espiritual, quem está aqui não pode ir para lá, quem está lá não pode ir para cá. Ponto, isso é fato. E é coerente com aquele outro texto que nós acabamos de ler lá em Hebreus 9. Né? Que ao homem foi dado o poder de morrer uma só vez. Aí o cara pede para voltar. Fala, então pede para ele voltar para o mundo dos vivos. Aí olha só o que Abraão disse. Lá eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E aqui você acaba de apreciar mais uma metáfora de Jesus. Por quê? Quando Jesus diz que lá eles têm Moisés e os profetas, Jesus estava ele próprio contando essa metáfora. E neste momento onde Jesus estava em carne na terra, andando na terra, Moisés já havia morrido há muito tempo. Os profetas, lá o Elias, também há 400 anos. Então por que Jesus afirma? Não, lá eles têm Moisés e os profetas. Jesus está usando também, assim como nós lemos lá em Lucas, assim como nós lemos em Mateus, uma metáfora para dizer Moisés era aquele que representava a lei, as escrituras, e os profetas aqueles que anunciavam a lei, as escrituras. Ok? Não é difícil, basta você querer. Não é difícil, basta pensar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar num mundo somente de, como é que a gente vai chamar aqui, numa fé cega, numa fé, enfim, né, que a gente vai chamar de repente de transcendental, não porque transcende, mas porque foge da lógica da coisa, né, enfim, do todo, né, inclusive da lógica textual utilizada para explicar a tal da reencarnação. Então, ele pede, fala assim, olha, permita então que ele volte para falar com a minha família. E aí Abraão diz, segundo Jesus, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-os. Quer dizer, eles que ouçam a lei, as escrituras, e aqueles que a pregam. Não, pai Abraão, disse o rico, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, metaforicamente, porque Moisés não estava lá, o profeta que estava era João Batista, dando segmento. Você vê como faz sentido? Faz muito mais sentido. Não é difícil. É só a gente querer entender. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão nem cogita a possibilidade de reencarnar alguém. Até porque se acabou de ler que no plano espiritual já não tem esse tráfego, já não tem essa logística. Dirá do plano espiritual para o material. E o texto deixa isso muito claro. Então Abraão pega, Jesus diz aqui, né, falando ali uma historinha, uma parábola ali como se fosse o Abraão, dizendo, olha, lá eles têm Moisés e os profetas, precisam ouvir eles lá. Eles precisam ouvir eles. Então, se eles não ouvem eles que estão vivos, ainda que algum dos mortos ressuscite, eles não vão ouvir. Mas você vê que ele aplica o termo aqui, ressurreição. Alguém que ressuscite dentre os mortos. E não reencarnação. O que eu estou dizendo para você aqui? Olha só. Segundo as Escrituras, ao homem foi dado o poder de morrer uma só vez. Elias não reencarnou em João Batista. E no plano espiritual não tem movimento. Quem está aqui não vai para lá e nem o contrário. Então a gente desconstruiu um pouco aí, né? Talvez da doutrina do purgatório, e quem sabe também a gente não entendeu agora de que o espírito de quem está morto está em determinados locais e eles não voltam. Você entendeu isso? Não. A Bíblia está dizendo aqui que quem morreu, o espírito de quem morreu, ou está no Hades ou está no Abraão e não volta. Se não volta, eu vou perguntar para você outra vez. Quem são os espíritos que falam com as pessoas lá, nos locais onde as pessoas se reúnem?
Se aqui a Escritura, a Bíblia está dizendo para você que quem morreu não volta e que quem morreu não dá para pedir para alguém que morreu também voltar, não ocorre. Em quem você tem acreditado e no que você tem acreditado e quem você acha que está aparecendo dentro de um momento mediúnico para dizer para você que é o seu pai, que é a sua mãe, que é seu vizinho, seu tio, ou seja lá qual for o ente querido que desencarnou e agora está aparecendo ali. Mais uma vez eu trago aqui que cristianismo não é simplesmente uma questão de fé cega. Talvez outras religiões sejam, porque elas não se explicam. Talvez outras religiões sejam, talvez não cegas, mas dissimuladas, ao ponto de utilizar das escrituras para se justificar em alguns pontos, mas ao mesmo tempo desqualificá-la para crer ou entender o resto das escrituras, ou todo, né, das escrituras. Então, é no mínimo incoerente. Não faz sentido, não tem lógica. E eu guardei aqui, para o final, umas perguntas aqui. Quer dizer, como que a gente vai entender o tema de hoje, né? Reencarnação e as escrituras. Olha só. A reencarnação, ela perde para as escrituras em todos os debates. A reencarnação para as escrituras. Eu não estou falando das religiões A, B, C, da minha religião ou qualquer que seja. O debate é no campo das ideias aqui, ok? No campo da argumentação. Então vamos lá. Segundo as escrituras, Elias não reencarnou em João. A gente acabou de ver isso aqui. Falamos uma hora sobre isso. Se o homem morre uma só vez, depois ele está ou no Hades ou lá em cima, como é que você está indo acender vela de sétimo dia? Se a escritura que é essa verdade, eu quero perguntar para você, se quem morreu não troca no plano espiritual, se quem morreu, seja espírito de treva, de luz, que a Bíblia também não fala isso, se não tem essa passagem, essa logística nesse plano espiritual, se quem morreu não volta para avisar o pai, nem mesmo que fosse o mendigo, o Lázaro, um espírito de luz que estava com Abraão, se ele não volta, quem está encarnando mediunicamente lá no lugar das mesas onde você reúne e põe as mãos? Quem que você está vendo quando você vai no hospital e vê alguns espíritos de médicos operando? Quem que encarna num médium para dizer que é o teu pai, teu tio, tua família, se as escrituras estão dizendo que isso não ocorre? Quem está lá? Faz esse exercício, pensa nisso. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, eu acabei de mostrar para você. Se a Bíblia é verdade para defender a reencarnação, ela é verdade para explicar que ela não existe. É o mesmo texto, é o mesmo compêndio literário utilizado para justificar uma parte, que na verdade é utilizada em partes, mas o todo depõe contra aquilo. Quero fazer mais uma pergunta. Para quem nós estamos oferecendo sacrifício na mata? Quando o teu grupo religioso, espiritual, de crença, o teu pai na fé, o teu guru, o teu guia, seja lá quem for, aquele que te instrui espiritualmente, quando ele diz para você assim, olha, nós vamos na mata e nós vamos fazer uma oferta ao nosso ancestral, aos ancestrais. A nossa religião, nós temos uma matriz religiosa que defende a comunicação com os ancestrais. Tudo bem, vamos rasgar as escrituras e deixá-la do lado. Mas se a escritura fizer um pouco de sentido para você, se você, lá onde você vai, alguém fala de Deus lá ou em nome de Deus, se aonde você frequenta tem uma escritura aberta, pelo amor de Deus, essa escritura que vocês estão dizendo, que as pessoas estão dizendo que acreditam, esse Jesus das escrituras que as pessoas estão dizendo que acreditam, elas estão afirmando categoricamente, firmemente, objetivamente, de que quem morreu não se transporta no mundo espiritual, no plano espiritual e muito menos no plano material. Então, quem é a entidade que está incorporando e que está falando com você para abrir o teu caminho, para te dar uma direção da vida? Quem é essa entidade? Você já consegue responder sozinho ou não? Quer uma ajuda? Eu vou trazer um texto aqui da semana passada. Veja, eu não estou aqui falando de nenhuma religião. Eu estou falando da prática da reencarnação. Eu estou colocando na mesma mesa a reencarnação e as escrituras. Eu estou colocando para você aqui a realidade daquilo que dizem que é. A realidade não, né? Vamos dizer, a virtualidade daquilo que dizem reencarnação e o que as escrituras dizem a respeito disso.
A pergunta é, segundo as escrituras, Elias não reencarnou. Acabou com a inspiração bíblica da reencarnação dos reencarnacionistas. Ao homem foi dado o poder de morrer uma só vez. Mais uma vez, vamos desconstruir a doutrina reencarnacionista. Quem morreu não troca de lugar no plano espiritual. Mais uma vez, acabamos com a doutrina reencarnacionista, biblicamente. Acabamos não, né? Vamos dizer assim, desconstruímos. Uma frase para ficar melhor. Uma palavra para ficar melhor. Mas foi desconstruído. Se quem morreu não pode voltar para avisar o pai, desconstruímos, mais uma vez, a teoria do reencarnacionismo. E aí o que sobra quando você olha? Poxa, mas o lugar ao qual eu frequento, lá existe a reencarnação. E aí eu te pergunto, reencarnação de quem? Ah, mas no lugar onde eu frequento, já veio o espírito da minha tia. Ou sua tia ela precisava estar dentro das escrituras, porque assim, pelas escrituras, sua tia ou está no Hades, ou ela está no seio de Abraão, e ela não pode vir nem um lado nem para o outro, e nem se ela for um espírito de luz, ela pode voltar, e nem se alguém do espírito da treva pode voltar. Então, quem é que está lá? Quem é aquele espírito que está lá? De repente, na sua prática de crença, no seu sistema de crença, de fé, você tem o costume de ir a determinados lugares e oferecer lá um sacrifício, uma comida, uma bebida, sei lá o quê, para alguma entidade, para algum ancestral seu. De repente tem algum ancestral lá, as pessoas que vêm, mas lá vem o espírito de não sei de quem, a entidade não sei das quantas. Quem são esses espíritos? Se as escrituras estão dizendo que não podem trafegar dentro de uma logística. Aí eu vou ler um texto aqui que talvez possa te chocar ou possa te fazer abrir os olhos definitivamente e compreender. Nós lemos aqui na semana passada, 1 Coríntios 10, o verso 19 e 20. E o apóstolo Paulo, dentro de um cenário onde a idolatria e a oferta a ídolos era amplificada, era muito grande, onde as pessoas sacrificavam aos ídolos, né, as entidades representadas por aqueles ídolos, elas entregavam animais, elas entregavam bebida, comida, enfim. Elas faziam ofertas, elas queimavam ofertas, talvez como você talvez faça algo semelhante hoje. Mas aí Paulo diz, olha, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou será que o ídolo é alguma coisa? Não, o apóstolo responde. E ele explica. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Estou dizendo a você que as crenças que você tem, que a fé que você tem em entidades, você pode continuar com elas? Podem. Mas eu estou te dando o caminho de onde elas vêm ou quem elas são. Segundo a fé que cada um expressa, e a gente respeita, tudo bem. Eu acho que é o meu tio, acho que é um ancestral. Ok, se você acha que é isso. E as escrituras não têm valor, tudo bem. O que não dá é para a gente estar no lugar e dizer, não, eu acredito em Deus, as escrituras, onde eu vou a gente fala da Bíblia, a gente lê a Bíblia. Então por que vocês não lêem ela toda? Lembra de 2 ou 3 programas atrás que eu disse aqui, eu falei assim, por que o homem suprime a Bíblia? Por que o homem hoje, o homem moderno, ele suprime a verdade das escrituras? Porque se nós trouxermos, como estamos fazendo hoje aqui, trouxermos as escrituras para a mesa, a gente vai ter que rever os nossos conceitos, porque se professamos com boca de que cremos em Deus e que cremos nas escrituras, porém desenvolvemos outras práticas religiosas, inclusive elas explicadas pelas escrituras, e não estou dizendo condenadas, mas explicadas, né? É no mínimo incoerente eu manter as práticas que encontram um fator contrário ao que diz as escrituras. Ou eu creio, entendo as escrituras de uma forma ampla, objetiva, lógica, organizada, né? Inteligente, ou eu só sou alguém que tem uma prática que desconsidera tudo que a Bíblia diz, que desconsidera tudo que a Bíblia falou e simplesmente quero viver um misticismo, quero viver uma miscelânea de religiões, mesmo que você tenha entendido hoje
que quem morreu não volta, mesmo que você tenha entendido hoje que reencarnação não existe, mesmo que você tenha entendido hoje que as manifestações mediúnicas não são os seus entes queridos manifestados lá. Pelo menos não, segundo as Escrituras. Então, o meu convite hoje é para você refletir sobre isso. Né? Para você refletir, né? Quer dizer, quem é que está encarnando ou reencarnando ou incorporando, né, lá no meu grupo de fé, de crença? Quem é que está? Você já sabe que biblicamente não são seus parentes. Você já sabe que o apóstolo Paulo comenta o que ele explica. Quem oferece algo a ídolos está oferecendo, na verdade, a demônios. Né? A gente está deixando bem claro aqui que aquele sacrifício que você faz a alguma entidade, algum ancestral, e a Bíblia está dizendo que o ancestral ele não vai de um lugar para o outro, as Escrituras estão dizendo isso, então fica difícil de eu compreender as religiões, aí fica difícil de a gente entender pelas Escrituras. Queremos praticar as religiões, independente da questão lógica e coerente que elas apresentam? Sim, queremos. Queremos fazer as coisas aleatórias e mesmo que elas não façam muito sentido. Ok, não tem problema nenhum. Queremos ter uma conexão com Deus de uma forma explícita, direta, objetiva e inteligente? O caminho às Escrituras. Quem disse isso? O próprio Cristo. Ele disse, examinem as Escrituras porque são elas que de mim testificam. Então quer dizer, nelas vocês vão encontrar a vida eterna. Então, se há uma maneira de eu me religar a Deus, me conectar a Deus, de me envolver com Deus, né, essa maneira é as Escrituras. Agora, se a religião A, B, C, D, né, dão uma olhada para a Escritura, flerta com ela e deduzem os seus próprios credos religiosos, ok, você fica à vontade para fazê-lo e para viver estes outros credos religiosos. Você tem essa liberdade. Né? No Brasil nós temos a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de religião. Faça isso. Ao menos não vá ficar de forma enganada, enganosa, ou até mesmo por engano, né? Um engano inocente que talvez você tenha sido submetido até hoje. Então, a gente vai finalizando mais um programa, trazendo de forma bem clara, objetiva, né, que as Escrituras falam sobre a reencarnação. Reencarnação, ressurreição. Quem é que está falando com você espiritualmente, ok? Então eu espero poder ter ajudado você muito esta noite, espero que você possa se perguntar, né? A ideia, o objetivo aqui não é, como eu digo sempre, aqui não é convencer você de que uma coisa é certa ou que outra, né, que o meu é o certo, que o seu é o errado. Não se trata disso, mas de convidar as pessoas ao pensar, de convidar as pessoas à reflexão, de convidar as pessoas a analisarem se faz sentido, né? Se faz sentido aquela fé, aquela crença, aquele conjunto, né, de práticas religiosas que elas estão professando, quando a maioria delas dizem ter algum sentido nas Escrituras para ela. Então, que você possa utilizar, né, da sua inteligência, da sua capacidade de pensamento, da sua sabedoria, né, da sua lógica, do seu raciocínio, e que você possa aí colocar esses argumentos frente a frente e tomar as suas decisões daqui para frente. Lembre-se, voltando à base, né? Então, coloque tudo isso, né, diante aí da sua mesa, discuta com seus amigos, familiares, siga-nos lá no Instagram, nossa página lá, o @prmarcosfracácio, né? Mande lá a sua pergunta, sugestão e eu teria o maior prazer em poder ajudar você. Ok, pessoal? E mesmo acabando o vídeo aqui, compartilhem, né, com seus amigos, familiares, nas suas redes sociais. Se você acha que esse conteúdo pode alcançar pessoas, pode ensinar pessoas, pode abrir os olhos, pode trazer alguma forma, algum crescimento, né, a alguém. Então, se você entende que esse conteúdo para você, ele é significativo, ele é importante, então eu peço que você compartilhe, por favor, porque nós estamos aqui atrás de fama, mas de compartilhar um pouco mais de conhecimento bíblico com base coerente naquilo que estamos ensinando, falando e compartilhando, beleza? Então, fiquem todos com Deus e até a quarta-feira que vem, se Deus disser que sim. Um grande abraço e até lá.